campanha presidencial ainda nem começou e o nome de Flávio Bolsonaro está envolvido numa série de polêmicas e crises de imagem. Uma das primeiras grandes bombas veio do caso Banco Master. Flávio tinha negado ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro, mas áudios revelaram pedidos milionários para financiar o filme Dark Horse. Essa primeira crise ainda nem tinha assentado quando surgiu uma nova polêmica. Michele Bolsonaro acusava o enteado de desrespeito, maus tratos e humilhação. Ela deixou o comando do PL Mulher e a pesquisa Quest mostrou que o público ficou ao lado dela. A crise atinge justamente o eleitorado feminino, onde o Flávio já aparece em desvantagem. Nos Estados Unidos, ele pediu que o tarifaço fosse adiado para depois da eleição. Antes mesmo da confirmação, 51% já diziam que o Flávio apoiava as tarifas para prejudicar o governo. Como se não bastasse, uma foto mostrou o candidato ao lado do sicário, uma espécie de faz-tudo do Daniel Vorcaro. O homem era apontado pela Polícia Federal como operador de um grupo de monitoramento e intimidação. Flávio negou conhecê-lo e depois passou a alegar manipulação por inteligência artificial. A divulgação de uma carta do Jair Bolsonaro ainda resultou na proibição de visitas por 90 dias. A campanha, que prometia herdar o bolsonarismo, agora tenta sobreviver às próprias contradições. Segunda-feira, 20 de julho de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o Contexto de Análise, aqui com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. E de segunda a sexta-feira, a gente sempre analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Já te chamo para participar da nossa enquete lá no papolegal.app. E você já tem um spoiler do programa de hoje. O que mais prejudicou a campanha de Flávio Bolsonaro até agora? Briga com Michele Bolsonaro, tarifaço dos Estados Unidos ou áudios com Daniel Vorcaro? Isso porque a gente não está indo muito a fundo no passado, na biografia do Flávio Bolsonaro. Mas hoje eu vou ter um recado muito importante para você, então você fica comigo até o final deste programa. Mas eu vou chamar o nosso queridíssimo jornalista, Felipe Pena, que é escritor, psicólogo. Felipe, é um prazer te receber mais uma vez, seja muito bem-vindo. Oi, Gabi, tudo bem? O prazer é meu, é sempre muito bom bater esse papo contigo. Felipe, eu acho que a pergunta da enquete da nossa abertura é uma boa pergunta, né? Mas eu vou incrementar alguns detalhes nessa história, né? Porque o Flávio, ele admitiu recentemente, ele deu uma entrevista, quanto mais ele fala, mais preocupado, eu imagino, ou preocupada a campanha dele fica, né? Mas ele disse que não tem mais relações com a Michele Bolsonaro, com a madrasta, disse que ninguém esperava essas críticas dela. E levando em conta a sua experiência do ponto de vista da psicologia e da política, né, da psicologia política, vamos dizer assim, como é que essa ruptura, que agora é uma ruptura pública muito clara entre o Flávio, entre a Michele Bolsonaro, afeta também não só a parte interna, que claro, tem a questão do bolsonarismo, do clã, mas também o imaginário do eleitorado, né? Tem o eleitorado evangélico, das mulheres. A Quest, por exemplo, mais recente, mostra que 42% apoiam a Michele e 18% ficam com o Flávio nesse embate. Então parece que é mais um desses flancos que, enfim, são bastante ruins nesse momento para a campanha dele, né? O Flávio Bolsonaro é o Pinóquio da política brasileira. E é isso que está no imaginário popular. E é isso que mais prejudica a sua campanha. E aí vale para todas as questões. Vale, como você está dizendo, no relacionamento com Michele, vale para o escândalo do Vorcaro, vale para as rachadinhas, vale para toda a vida pública de Flávio Bolsonaro, mas nessa pré-campanha ele tem consolidado o título de Pinóquio da política brasileira. Se não, vejamos. Vamos começar pelo escândalo do Master. Na primeira hora, no primeiro minuto em que isso foi levantado, ele disse que se tratava de coisa de militante. Negou que houvesse dinheiro do Vorcaro no filme sobre o pai, o Dark Horse. Em seguida, justificou, disse que teve que mentir, porque senão ia ser crucificado e tudo mais. Em seguida, ele disse que não conhecia
o Vorcaro, nunca tinha falado com ele. Aí surgem as gravações, aí ele tem que admitir que conversou com o Vorcaro e que pediu realmente o dinheiro. Ato contínuo, ele diz que, pelo menos nunca se encontrou com o Vorcaro. Aí surge o fato de que ele visitou o Vorcaro, foi na casa do Vorcaro, o Vorcaro preso, ou seja, com tornozeleira eletrônica. Mais uma mentira. Agora vem a questão do tarifaço, que ele diz que não tem nada a ver com isso, mas o povo brasileiro está vendo, está gravado o fato de ele ter ido lá aos Estados Unidos dizer que ia ajudar o irmão Eduardo com o tarifaço, o irmão este que inclusive colocou o Pix no jogo pro Donald Trump. E ainda tem, claro, como você mencionou, a briga com a Michelle. Ele está dizendo agora que mal fala com a Michelle, mas a gente sabe também que ele tem nos bastidores falado com a Michelle para tentar essa reconciliação, sim. O fato é que o Pinóquio da política brasileira, o filho mentiroso, ele sempre tem um apelo muito maior para os evangélicos como uma coisa ruim, desgastante, do que a madrasta má, que é uma coisa até meio machista, pejorativa, que está nos contos de fadas. Então, ficou consolidada essa imagem. Acho que é isso. O Flávio Bolsonaro vai levar para sempre essa pecha de mentiroso por todas as mentiras que ele contou durante essa pré-campanha. É interessante essa leitura que você traz, né? A figura do filho mentiroso, simbolicamente mais danosa do que a madrasta má. Ainda tem a questão do machismo nisso tudo, né? Porque uma parte das mulheres também enxerga isso com bastante, assim, cautela até, eu diria, para usar uma palavra aqui bem amena para descrever essa situação. E o Flávio também disse que está acostumado a engolir sapo. Até no N2, a gente conversando, né, da bancada, Felipe, a gente falou, o sapo que ele está engolindo, então é a Michelle Bolsonaro, é isso que ele está querendo dizer, né? E ao mesmo tempo, a defesa do Jair Bolsonaro nessa história está tentando se desvincular dessa divulgação do vídeo que foi para as redes sociais do Flávio, com a carta que ele escreveu, ele Jair, né, para evitar até a volta do Jair Bolsonaro para a prisão, para a papuda. Então eu fico me perguntando, dentro do próprio clã, até onde ele pode esticar essa corda também para salvar a própria candidatura. Talvez exista um limite, eu não sei exatamente qual é, porque é claro que o Jair prefere que os filhos ocupem o poder, mas não sei até onde também que vai esse limite. Esse racha familiar ele tem um tempo para terminar, e vai ser durante a campanha, porque nem Michelle tem muito a ganhar com isso. A gente sempre lê e faz essa leitura que eu acho que é a mais adequada, de que o filho mentiroso ele é mais nocivo, principalmente para o público evangélico, do que a madrasta má. Eu vou lembrar que o Bolsonaro foi eleito com um versículo bíblico que dizia a verdade vos libertará, e nesse caso a verdade o aprisionou, ele está preso, né? E talvez a verdade aprisione também o Flávio, porque ele é esse mentiroso costumais. Mas a Michelle também perde com isso, porque como a grande parte do público bolsonarista é misógino, machista, eles estão enxergando nessa madrasta má algo nocivo. Então ela perdeu parte dos votos desse público machista. Então para ela também é ruim. O que vai acontecer, Gabi? Obviamente eles vão fazer as pazes e vão invocar o mito cristão de dar a outra face, do perdão, e aí vão fazer uma grande encenação. Pode escrever o que eu estou dizendo. Vai ter uma grande encenação durante a campanha para as pazes, vão chorar entre o Flávio e a Michelle. Ela não quer perder o Senado e ele quer recuperar parte dos votos evangélicos e principalmente do voto feminino. Vai recuperar? Acho que até vai recuperar um pouco, mas não vai conseguir estancar tudo aquilo que ele perdeu nos últimos meses. Vai chegar com 30%, 35%, talvez até 40% dos votos válidos, não estou falando dos votos como a gente vê agora nas eleições, mas dos votos válidos, mas acho que tem pouca chance de vencer essa eleição. E nem conquistar voto dos indecisos, que isso seria muito importante para a campanha também, né, Felipe? Eu até queria trazer a Quest de novo para olhar para a questão do tarifaço, né? E essa pesquisa mais recente mostrou que 51% dos brasileiros culpam o Flávio Bolsonaro pelo tarifaço que foi imposto pelo Donald Trump, mesmo ele tendo ido nos Estados Unidos, fazendo todo esse teatro para dizer que foi tentar impedir, que estava defendendo o Brasil e tudo mais, né? Teve a divulgação também que os Estados Unidos exigiram que o Brasil barrasse a China e abrisse mão da soberania sobre o Pix. Então, você acredita que essa imagem de entreguista do Flávio tem espaço até para piorar
à medida que esses detalhes também vão chegando ao grande público, porque essa foi a primeira pesquisa depois da definição do tarifaço, mas é relativamente recente, então eu imagino que isso também vá se proliferando como comunicação, como informação que chega para o grande público. Eu acho que sim, eu acho que tem muito espaço para proliferar, porque a imagem do Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro em si é uma imagem entreguista muito antes do tarifaço. Já era quando o pai, Jair Bolsonaro, beijava a bandeira americana, dizia I love you, Trump, I love you, América. Eles colocaram o boné do MAGA, do Make America Great Again, fazer a América grande de novo. Colocaram o boné do Trump. Então, essa imagem Bandeira de na lambe-bota, Paulista, né? a bandeira na Paulista é o símbolo máximo disso, porque a gente tem uma manifestação de esquerda em que vem a bandeira do Brasil e tem uma manifestação da extrema-direita com a bandeira dos Estados Unidos, além das diversas bandeiras de Israel. Então, essa simbologia do lambe-botas dos Estados Unidos já era presente na família Bolsonaro. Só que com o tarifaço ela ficou muito mais patente. Fica muito mais fácil de identificar a partir do momento em que Eduardo Bolsonaro vai para os Estados Unidos e diz textualmente, gente, isso não é uma fonte terciária, é uma fonte primária. Foi ele próprio que disse, vou lutar pelo tarifaço, e quanto pior, melhor. E o Flávio foi lá referendar isso. Depois teve que voltar atrás, porque viu o dano que isso fez na sua imagem. Ainda assim, foi recentemente aos Estados Unidos para dizer, olha, se tem alguém que pode evitar o tarifaço, sou eu. Mentira, é encenação, né? O público brasileiro sabe que a família Bolsonaro é responsável pelo tarifaço. Isso está lá na pesquisa Quest, 51% dos brasileiros atribuem à família Bolsonaro esse tarifaço. Então, a pauta da soberania é uma pauta que vai estar muito presente na eleição. E fica óbvio, até para os bolsonaristas, que isso foi uma estratégia da família Bolsonaro para tentar pressionar o judiciário brasileiro. Então, entrega-se o país até o PIX. O Eduardo Bolsonaro falou nisso, falou em negociar o PIX. O Flávio Bolsonaro, que é o candidato a presidente, falou em entregar a equipe de transição para o governo americano. Com essas palavras, eu não estou inventando nada, estou usando as palavras do candidato à presidência. Nunca na história desse país, um candidato à presidência disse que, se fosse eleito, deixaria a sua equipe de transição à disposição de um governo estrangeiro, do governo americano, que é prova maior de falta de soberania, que é prova maior de vira-latice, que é prova maior de lambe-botas dos Estados Unidos do que essa. Gabi, acho que não tem. Acho que está marcado. Além do Pinóquio da política brasileira, Flávio Bolsonaro é o entreguista da política brasileira também. É inacreditável, né, Felipe? Parece que o Flávio Bolsonaro, ele vê a casca de banana lá longe, do outro lado da rua, ele corre, atravessa para escorregar, porque realmente, assim, é impressionante. O Lula está usando já capitalizando, vamos dizer assim, a defesa da soberania nacional também, né, de uma maneira muito forte já. Isso aparece no discurso dele, até antes já se falava, mas agora, então, acho que isso aparece muito claramente. E também, quando a gente olha para essa mesma pesquisa da Quest, 49% das pessoas, elas veem as taxas como retaliação ao PIX. Você citou o PIX na sua fala, né? Não é um erro diplomático do governo, então, portanto, nessa visão da pesquisa. E a gente sabe que a extrema-direita, ela tenta desvirtuar tudo isso, né? Ela muda a narrativa, ela usa o caos para isso. É um método do Steve Bannon que o bolsonarismo aprendeu muito bem a usar. E também usando aqui a sua especialidade, uma confusão semiótica, né, Felipe? Agora, isso ainda é eficaz nessa realidade atual? Até porque vai mexer com o bolso das pessoas, vai ter um impacto para a indústria, estão projetando até demissões, né? Vai tentar o governo entrar com o Brasil Soberano, com programas, mas enfim, o bolso vai falar mais alto nesse caso? Isso pode desgastar ainda mais? Sim e não. Vai desgastar mais, mas como você mencionou, o grande problema é um problema semiótico. O que é a semiologia? A interpretação dos signos linguísticos, do significado das palavras. E a extrema-direita joga com esses significados, inverte significados, cria o caos, como você mencionou, cria uma confusão mental, né? Sequestra parte da cognição pública para disseminar mentiras, disseminar fake news. Como você sabe, eu faço essa pesquisa aqui na universidade, eu vejo essas fake news
no Nascedouro, em grupos bolsonaristas, e depois em grupo de controle, onde há bolsonaristas e não bolsonaristas, eu vejo a eficácia dessas fake news e a gente atribui grau de efetividade. Um exemplo, aquela fake news sobre o Pix, que o deputado Nicolas gestou, teve grau de eficácia 9, 10. Foi uma mentira formulada com muita eficiência. Essa agora do tarifaço, dizer que a culpa é do Lula, tem eficiência 2, 1, porque dentro dos grupos de controle tem uma figura de linguagem que eu chamo de as sobrinhas do Zap, que desmitificam esse tipo de mentira e conseguem tirar um pouco da eficácia. Mas ainda será, em última instância, o resultado dessas mentiras que vai afetar o bolso dos brasileiros. Então, um tarifaço, por exemplo, ele tem também um limite, né? A gente deixa de exportar alguns produtos e isso prejudica alguns setores da economia e talvez tire alguns empregos, mas não tanto quanto prejudica nos Estados Unidos, onde sobe a inflação. Ou prejudicaria aqui, por exemplo, com a guerra do Irã, a subida do petróleo. Então, isso quando mexe no bolso, obviamente, mexe com o voto. Mas pelo que a gente viu na Quest, está acontecendo um fenômeno contrário, com o Desenrola 2.0, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, os brasileiros estão vendo que tem mais dinheiro no bolso e ainda tem uma perspectiva, porque também a eleição é sobre perspectiva. A perspectiva é a escala 6x1, o fim da escala 6x1, que ainda não foi votada no Senado, mas que até mesmo por não ter sido votada, pode gerar um tema de campanha para o Lula. Quer dizer, tá vendo? Olha, eu consegui aprovar na Câmara, é uma pauta minha, e isso dá mais tempo para o trabalhador descansar. Precisamos votar para senador também para aprovar isso, além de ir para presidente. E precisa mesmo, viu, Gabi? Porque além da eleição para presidente, é a eleição do Senado mais importante da história. Mas é muito importante que a gente frise isso. Porque se a extrema-direita conseguir controlar o Senado, a gente pode ter uma ditadura a partir do próximo Congresso. Mesmo o Lula sendo presidente. Podem derrubar o Lula a partir deste Senado controlado pela extrema-direita. Então, mais um motivo para essa escala 6x1 ser usada na campanha, para garantir mais senadores progressistas, democratas e garantir uma governabilidade a um futuro governo Lula. Isso é muito importante, olhar para o Senado nesse momento, até mais do que a Câmara dos Deputados, é importantíssimo, né, Felipe? A gente sabe como o Senado ele é chave para a extrema-direita, para eventualmente até conseguir pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Exato. Federal, né? Agora, eu quero trazer mais um componente nessa história, porque assim, é impressionante, a gente tem um programa inteiro para falar sobre isso e não falta assunto, acho que vai faltar até tempo para trazer toda a biografia do Flávio Bolsonaro, né? Porque também apareceu uma foto do Flávio com o sicário, o Luiz Felipe Mourão, o braço direito do Daniel Vorcaro, que estava naquele grupo A Turma, que está sendo investigado pela Polícia Federal. E sobre esse assunto, o Flávio já mudou de versão 3 vezes, né? Ele disse que não conhecia, disse que era foto com fã, que ele tem que tirar foto com pessoas o tempo inteiro, porque ele é conhecido. E, por fim, que era uma manipulação também, por inteligência artificial, né? Isso aconteceu também com o escândalo Dark Horse, agora há pouco, quando ele foi interpelado por um jornalista, pelo repórter do Intercept. Na primeira vez ele disse que não, que era mentira, né? Que estavam inventando. Depois ele teve que se justificar em alguma medida. Eu quero sua análise, claro, sempre sua análise política aqui é fundamental, mas acho que a psicologia também ajuda a tentar entender, né, a incapacidade de sustentar uma narrativa coerente. O que isso revela também sobre o pré-candidato Flávio Bolsonaro, Felipe? Não é que a família Bolsonaro tem envolvimento com a milícia. Isso não é verdade. A família Bolsonaro é a própria milícia. A identidade que eles têm com a milícia é de dentro para fora. Eles são uma milícia organizada, né? O Flávio Bolsonaro, já repeti isso aqui inúmeras vezes, eu e outros analistas, mas vou repetir sempre porque eu sou do Rio de Janeiro, deu a medalha Tiradentes ao Adriano da Nóbrega, o maior assassino de aluguel deste estado. Empregou em seu gabinete a mãe e a namorada deste mesmo Adriano da Nóbrega. Ele estava preso, Gabi. Ele estava na prisão e o Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, foi lá entregar a medalha Tiradentes para ele.
Ou seja, sempre se organizou em torno de uma mentira, de uma falácia, de que defenderiam a segurança pública através de suas ligações com milicianos. Mentira, porque no Rio de Janeiro, a milícia pura, por exemplo, não existe. Existe a figura do narcomiliciano. Desde sempre o que há no Rio é uma mistura entre traficantes de narcos, traficantes de drogas, e milicianos. Ou seja, aqui se explora tudo: gás, net, internet, tráfico de drogas e controle territorial por parte desses milicianos. Queiroz é um deles, que trabalhou com a família Bolsonaro. Então, é um ato falho gigantesco você falar em psicanálise, porque o tempo inteiro ele vai defender esses sujeitos. Aparecer com um deles, que é o caso dessa foto, é natural. E essa foto, que pelo jeito foi feita no Hotel Fasano, um hotel de muito luxo aqui no Rio de Janeiro, sem camisa, de forma natural. É a certeza da impunidade, uma foto de 2022, quando o pai era presidente da República. A certeza de impunidade que todo miliciano tem. Então, de novo, não é que eles têm envolvimento com a milícia, eles são a própria milícia. Sempre foram e sempre tiveram certeza de que não seriam punidos. De novo, a verdade vos libertará, mas no caso a verdade vos aprisionará. Já foi o pai e agora, pelo jeito, será o filho. Será que essa foto com esse capanga, né, envolvido em histórias de ameaças violentas, inclusive contra jornalistas, né, contra funcionários do Vorcaro, enfim, inimigos do Vorcaro, né? Será que ela tem um potencial de estrago na campanha do Flávio, Felipe, que é até maior que o impacto do tarifaço? Porque está atingindo todo esse imaginário que o bolsonarismo tentou criar, né, de uma defesa supostamente da segurança e dos trabalhadores também da segurança, né, dos policiais. E você já falou muito bem, ele foi entregar essa medalha, a mais alta honraria do estado do Rio de Janeiro, dentro da prisão para o Adriano da Nóbrega, empregou no gabinete da Alerj dele mãe e ex-mulher do Adriano da Nóbrega também. Tem o caso da loja de chocolates, que a gente vai lembrar aqui, que era um incrível caso da única loja de chocolate que vendia menos no período da Páscoa, né? Porque era quando se passava ali para fazer uma fiscalização no caixa presencialmente nas lojas no entorno ali onde estava a loja em que o Flávio Bolsonaro era sócio. Então, tudo isso faz parte da biografia do Flávio, mas parece que até na internet também, nas redes, essa imagem caiu como uma bomba realmente. Acaba com a imagem, talvez, ou essa promessa, né? Porque a imagem eu tenho dúvida se ainda existe, talvez para os 30% do bolsonarismo raiz. Mas essa promessa de honestidade, de contra a corrupção, né, e tudo mais, combate à corrupção e também, né, que defende a segurança pública, supostamente. O Gabi, sendo bem sincero, para esses 30% não muda nada. Sim. Esses 30% que foram sequestrados por essas mentiras, tiveram a cognição sequestrada, pode acontecer qualquer coisa. O Flávio Bolsonaro, um Bolsonaro, pode cometer um homicídio diante das câmeras, que ainda assim eles vão duvidar da imagem que estão vendo, né? Mas para uma parte da direita brasileira e para uma parte daqueles que se dizem independentes, ficou muito claro, já desde muito tempo e agora consolidado por essa imagem, que a família Bolsonaro não se preocupa com a segurança pública. A família Bolsonaro, pelo contrário, contribui para que a segurança seja mais precária, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Não só com a medalha Tiradentes dada a um grande miliciano, mas com essa foto que você menciona, onde ele sai ao lado do sicário. Sicário, que é assassino de aluguel, né? Um assassino que ganhava 1 milhão por mês de Vorcaro. Então não é só o escândalo da corrupção, é o escândalo com associação a criminosos, a homicidas. Estamos falando de gente que comete homicídio. Eu não vou nem mencionar onde morava o assassino de Marielle. Não vou nem dizer isso, porque ali é uma triste coincidência que ele morasse no mesmo condomínio de Jair. Vamos pensar que é só uma triste coincidência. Mas agora não, a gente está vendo uma foto lado a lado com um assassino de aluguel, depois de ele ter dado uma medalha a outro grande assassino de aluguel. Então são duas imagens que eu acho que já foram por água há muito tempo, né? A de quem combate a violência e a de quem é honesto. Não tem nada de honestidade nisso, né? Sempre foi, inclusive, o mais corrupto da família, se é que é alguém mais corrupto. É porque o Flávio sempre ostentou. O Flávio mora numa mansão.
O Flávio gosta de grandes festas, né? Gosta de luxo. Então isso custa caro. E voar caro foi uma opção natural para quem queria uma vida de luxo, né? Para quem queria ostentar. Daí essa certeza da impunidade casa com essa vontade de ter luxo, né? O Flávio está pagando pelas próprias escolhas. E essas escolhas não são só dele, são de uma família. Ou vocês acham que o fato dele ter ido várias vezes aos Estados Unidos foi só pelo tarifaço? Claro que não, né? É muito óbvio para mim que ele tem que se encontrar presencialmente com o Eduardo e com o Paulo Figueiredo para saber o que está sendo feito com esse dinheiro. Porque a empresa é americana, o filme foi rodado nos Estados Unidos, o dinheiro foi enviado para lá. O produtor Mário Frias e o Eduardo Bolsonaro foram para os países árabes juntos. Por quê? Será que não é para esquentar esse dinheiro, para lavar esse dinheiro? Se é, então o Flávio tem que ir junto, porque o Flávio tem essa conexão. É ele que, no momento que o pai está preso, lidera a família. É preciso investigar, viu, Gabi? É óbvio que eu estou aqui no âmbito da especulação, mas tudo isso tem que ser investigado. No mínimo, a gente vê que este Pinóquio, que elenca uma série de mentiras, está escondendo outras que ainda virão à tona. E eu me arrisco a dizer que virão à tona durante a campanha, mais perto da eleição, né? Vão segurar, quem sabe, vai segurar para que essas notícias aconteçam lá faltando 2 semanas, 1 semana. Esperem, porque outros capítulos virão. Felipe, eu acho que você, assim, tem uma leitura excelente do cenário da quadra da política que a gente se encontra nesse momento. Quero muito agradecer sua participação aqui no Em Detalhes. Muito obrigada, meu querido. E até uma próxima oportunidade, né? Obrigado, Gabi. É sempre uma honra para mim conversar com você e estar com vocês aqui. Foi um prazer enorme. Beijo grande. A honra é toda minha. Muito obrigada. Eu vou trazer aqui as novidades do nosso documentário, só lembrando que o recado importante está no final deste programa, então não solta a minha mão. A gente falando aqui do Flávio Bolsonaro, ele se apresenta como essa face moderada do bolsonarismo. Tem uma investigação jornalística do ICL que encontrou e conta uma outra história, dos aliados até os mais próximos dele que estão dando as costas. E a gente se pergunta o que tem circulado nos bastidores da política, o que ainda não veio à tona, o que vem à tona a gente vai conferir neste documentário, que é original aqui do ICL, Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o Filho 01. Você está vendo aí na sua tela, tem apuração de Juliana Dalpiva, Igor Melo, outros jornalistas do ICL, então não perde essa oportunidade, anota na sua agenda. Quinta-feira, 23 de julho, 8 horas da noite, estreia ao vivo gratuita. Você vai em detalhesicl.com.br, vai ter a mediação do Eduardo Moreira e você já pode garantir o seu ingresso gratuito. Não deixa de se inscrever. Hoje, mais do que nunca, obrigada você que me acompanhou até aqui. Hoje é o nosso último episódio inédito. A partir de amanhã, terça-feira, você vai assistir outros episódios da nossa história, da história do programa, que foram selecionados pela nossa equipe. Então, até sexta-feira. O último episódio de uma temporada de 3 anos do Em Detalhes, feito por uma equipe talentosíssima do ICL. O meu beijo para cada um de vocês. Eu continuo por aqui. Eu conto com você no N2 e na tela do ICL Notícias também. Vamos para o Mercado Investimentos? Até a próxima. As pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista resolveram falar. E o que eles falaram para o ICL numa investigação exclusiva, na voz de quem esteve dentro de todo o surgimento e crescimento desse movimento, a verdade vai ser revelada. Se você não quiser perder o documentário mais revelador do ICL, talvez o com maior implicâncias políticas até hoje, o país inteiro vai saber não só a verdade sobre Flávio Bolsonaro, mas a verdade sobre todo o movimento bolsonarista. A gente se vê dia 23.